E aqui no canal da Esperança está no ar o seu programa, o Código Aberto, a Bíblia Sem Segredos. Eu tenho uma notícia não muito boa para dar para você. Esta semana é a semana cujas profecias dizem, apontam, indicam que o mundo vai terminar. Quando a gente fala de fim do mundo, sempre falam dessa data, e a data sabe qual é? 21 de dezembro de 2012. Se você está assistindo a reprise desse programa, que é na sexta-feira, olha que dizem que é nesse dia, pode ser no final do programa, sabe? Final do mundo, sempre inventam muita história. Mas hoje nós vamos falar que a Bíblia fala sobre os últimos acontecimentos que vão terminar a história desse planeta. Na verdade, vão recomeçar a história desse novo mundo. E para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com os meus convidados pela terceira vez, mais uma vez. Sejam bem-vindos. Vocês estão com medo de o mundo acabar? Não. Vocês estão tranquilos? Como é que vocês estão aí? Acho que a palavra não é muito medo pelo aquilo que a gente crê, né? Mas, por exemplo, eu faço aniversário dia 31 de dezembro. Então, já pensou você não comemorar quantos anos? Pode falar? 3.0. 3.0? Rapaz, já pensou? A idade, assim, tão importante para um homem, 30 anos, aí você não vai completar, vai continuar um jovem adulto aí para sempre, será? Mas eu creio que Jesus não vai voltar nessa data, ele vai me dar essa oportunidade e vai voltar em janeiro. Ah, em janeiro, né? Calma. Mas quem sabe não pode ser, né? Então, você aí em casa, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre últimos acontecimentos antes da volta de Jesus. Provavelmente esse não será o último programa, o último Código Aberto da era, né? Provavelmente vai ter o da semana que vem. Vamos ver, né? Vamos ver, mas a gente sabe que a Bíblia fala que as coisas não vão ser assim como estão pregando por aí. A gente sabe que a mídia hoje alardeia muitas coisas, né? Muitas profecias aí. Profecias falsas, vem uma, vai outra. Mas, meus amigos, vamos lá apresentar vocês mais uma vez, para quem não lembra, quem perdeu um dos programas. Se perdeu, infelizmente, que foram programas muito bons, viu? Fala o nome de vocês. E você, senhor? Sou Tony, sou maestro da fama. Olha, maestro, você é músico então, né? Você falou pra gente ali, né? Sim. Você toca o quê? Meu instrumento, o que eu estudei e aprofundei, violão, sax, mas toco baixo, toco piano, toco violino. Olha que beleza, hein? Que legal. E aí você rege também? Coral e a gente tem coral. outros grupos musicais na fama. Muito bom, muito legal. E você toca alguma coisa, meu filho? Campainha só. Meu sonho é um dia tocar violão, né? Mas tô aqui pedindo ele pra me dar aula, mas ele é meio Por que difícil. sonho? Você tem que correr atrás logo. Por isso eu mesmo. comecei a tocar violão 4 anos e pouquinho, então assim, eu achava que eu já tava velho, já tô velho pra aprender violão. Não, cara, tem que... Não, você com quase 30 não tá velho ainda pra aprender violão. Segundo ele, não, né? Mas vamos ver se ele tem tempo ainda esse ano para me ensinar. Eu me chamo Márcio e trabalho na comunicação da fama. Muito legal. Você trabalha na área de marketing, como é que é? A gente tem um departamento lá de marketing, centro de mídia, que a gente também não só planeja as nossas campanhas, como produz elas, né? Muito legal. Parabéns aí. Você deve ser um cara inteligente, né? E você? Você toca algum instrumento também? Acho que você toca, hein? Toco piano e um pouquinho de flauta. Ah, é? Olha, que legal. Muito bom. Mas você faz o que na fama? Você trabalha com música também? Não, né? Não, sou Rosiane, sou psicóloga e dou aula lá na faculdade também. Muito legal. Mas aí toca um pouquinho na igreja lá, no colégio? Sim, coisa com assim? parceria com o Tony ali. Ah, então vocês são companheiros aí de música, né? Então, para quem perdeu os outros programas, eles são da FAAMA, que é a Faculdade Adventista da Amazônia. Fica ali pertinho de Belém do Pará, né? Quase 30 quilômetros, você falou? Sim, quase 30. Quase 30 quilômetros, são bem pertinho. Aproximadamente 30. Tive o privilégio de um dia estar lá com vocês, né? Realmente um lugar muito agradável, muito gostoso. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse colégio. Tá aparecendo na sua tela agora o endereço para você visitar. Eles já apresentaram outro dia, para você entrar e conhecer um pouquinho mais essa instituição tão especial que enviou hoje aqui 3 representantes aqui maravilhosos. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito gostoso. Meus amigos, nós temos o código de hoje. O código de hoje está muito fácil, é uma frase. A gente vai completar 3 espaços com a palavra respectiva ali, que vai resumir o assunto de hoje, tá bom? Então tá muito fácil. E aí? Eu ia dizer que tá tão Já fácil quer assim. acertar, já desistiu Não, de eu ia falar? dizer que tá tão fácil. Pra quem vê a primeira vez, acha até que você não teve tempo de planejar. Quem sabe, né? Mas aqui, isso aqui é Só muito ideia. elaborado aqui, olha, pensado, para que seja difícil, mas ao mesmo tempo fácil. E aí? Vamos ver, né? Então, atenção para você em casa, se liga na tela agora. Olha só, a obra contínua de Naná teve início na e culminará com o juízo e a sua segunda. Gente, Tá de graça. tá de graça, porque a gente tá terminando a temporada e vai que o mundo acaba
e o mundo acaba sem você ter ganhado nenhuma vez no Código Aberto aqui, né? Não é possível, né? Então essa é a sua chance antes do final. Mas não vai ser o final do mundo, porque a gente vai ver hoje como é que vão acontecer algumas coisas aqui. Então, vamos lá, mais uma vez, a obra contínua de teve início, e culminará com o juízo e sua segunda banda. Twitter pra gente, @Código Aberto NT, hoje valendo alguns prêmios muito especiais. Se liga aqui, eu tenho aqui agora o DVD, a gente já deu aqui uma outra vez, o DVD tá escondidinho aqui, deixa eu pegar aqui, do Arauto 50 anos. Olha, o DVD ele é tão grande, ele é triplo, que ele ficou escondido aqui, junto aqui, olha só, o DVD do Arauto Reis 50 anos, e junto com ele, você também vai receber um outro livro, olha que beleza, que é o livro Mensagens aos Jovens, um livro muito legal. Você que é jovem, você tem que ouvir esses conselhos aqui especiais para você, tá bom? São os prêmios de hoje, para quem twittar para @Código Aberto NT. Vamos lá, nas orações aí, quem que não fez oração do programa ainda? Jovem, ore pra gente pedindo a bênção para que a gente possa entender hoje esse assunto, as últimas coisas. Vamos estudar? Vamos orar. Senhor, te agradecemos pelo teu amor, o teu perdão, a tua graça, a tua misericórdia. Queremos te pedir que teu Espírito Santo nos ilumine neste momento, queremos estudar essa lição, queremos estudar a tua palavra, que possamos nós, Senhor, estar esclarecidos das tuas verdades e que as pessoas que estão nos assistindo também, Senhor, possam ser tocadas, possam ser conhecedoras também, compartilhar dessa verdade santificadora. São bênçãos que nós pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Como sempre, de costume, nós temos então um vídeo para introduzir o assunto de hoje. Vamos assistir. E aí, galera do Código Aberto, é muito bom nós estarmos juntos aqui para estudar o tema que foi abordado no nosso guia de estudo nessa semana. As últimas coisas, Jesus e o salvo. Neste caso, realmente as últimas coisas vão ser muito melhores, como diz o próprio autor do livro de Eclesiastes. Afinal de contas, como vimos no estudo dessa semana, que trata da restauração do ser humano, do resgate, que mostra um Deus que é apaixonado pela raça humana, um Deus que sempre foi em busca do ser humano perdido. Nós vimos ao longo do estudo que Deus tipificou este projeto, este sonho, através do santuário terrestre. Eu costumo ilustrar que o santuário terrestre é como se fosse um cheque. Um cheque em si não é o pagamento, ele é uma promessa de um pagamento. O sacrifício de animais que era realizado diariamente apenas apontavam para um sacrifício maior. Era apenas uma promessa de que um sacrifício maior ocorreria, ou seja, o sacrifício de Cristo. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele está então pagando o preço pela nossa redenção, pagando o preço pelo nosso pecado. Após isso, a sua obra não está terminada. Ele sobe ao santuário celeste, que foi o que vimos ao longo do estudo dessa semana. Ele está hoje no santuário celeste, intercedendo por mim e por você. Ele está hoje no santuário celeste, realizando a purificação dos pecados, não só do santuário, mas dos nossos pecados. Esse foi o pastor Hugo Portugal. Obrigado, pastor. Olha que surpresa, ele estudou comigo no primeiro ano da faculdade de jornalismo, nunca mais o encontrei. Um abraço, pastor Hugo. Quer assistir esse vídeo na íntegra? Clique aqui no nosso blog, está aparecendo aí na sua tela. Veja nossos clipes, as músicas, outros comentários. Esteja ligado com a gente aí no nosso blog. E aí? Eu achei interessante uma coisa que ele disse, do resgate, que Deus é apaixonado pela raça humana. Sim. Como se não fosse suficiente criar, ele também quis resgatá-la. E eu cresci, meu pai é pastor, ouvindo meu pai contar uma história que dizia que um menininho queria um brinquedo, então o pai dele fez um barco bem bonito para ele. Meu pai já pregou essa história também. Caprichou no barco, bem conhecido. E ele levou o barquinho para o mar e começou a brincar na água com ele, até que, sem querer, o barquinho foi embora. Ele ficou muito triste porque perdeu aquele barquinho, que era tão especial porque o pai dele havia criado. Depois de um tempo, ele conseguiu, visitando uma loja, ele viu que seu barquinho estava lá. E ele falou para o vendedor, não, esse barco é meu. Aí o vendedor falou, não, esse barco aqui não é seu. Se você quiser, você vai ter que comprá-lo. E o menino, não, mas é meu pai que fez. Até que o pai veio na loja e pagou o preço do barquinho para que o menino pudesse ter esse barquinho de novo. Que comparação mais bonita com que eu cresci vendo que Deus ele fez isso. Ele amava tanto que ele falou, não, eu pago. Não precisa você me devolver, eu só quero, eu pago se for preciso, né? E é por isso que nós temos a lição de agora que fala qual é o papel de Jesus na nossa salvação, o que ele fez, o que ele está fazendo, né? Legal. Algo importante a ser destacado quando a gente olha na Bíblia,
se olharmos os primeiros 2 capítulos, nós vemos ali um momento sem pecado. E se nós olharmos os 2 últimos capítulos também, outro momento sem pecado. E todo o restante da Bíblia, Deus se inclinando em busca do seu ser criado, né? Para que possa ser resgatado. Algo muito impressionante para mim. Que legal. E você tem um texto aí, né, Márcio, para ler para a gente? O texto de Hebreus que vai ilustrar para a gente, vai explicar um pouquinho o papel do trabalho de Jesus e vai fazer essa conexão com o santuário terrestre que o pastor Hugo falou aqui, para a gente entender um pouquinho. Depois a gente volta um pouquinho no assunto do santuário. Ok, tá Hebreus 8, capítulo 8, e eu vou seguir do versículo 1 ao 5. Tá bom. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou, e não o homem. Todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que esse também tivesse alguma coisa a oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem seria sacerdote, havendo já sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei. Versículo 5. Eles servem num santuário que é figura e sombra das coisas celestiais, e é por isso que Moisés divinamente foi avisado, quando estava a construir o tabernáculo: vê que faças tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. E não dá para perceber aqui que algumas pessoas imaginam, não, existia um santuário terrestre, mas eu não acredito que tinha um santuário celestial. E aqui mais uma vez a prova de que Deus mostrou o santuário celestial para que na terra tivesse uma sombra do que existe lá no céu. Legal. Só para quem talvez está ligando a televisão aí, está vendo uns jovens aqui falando sobre santuário. O que é isso? Em poucas palavras, só para resumir, a maioria, com certeza, dos nossos telespectadores são cristãos, leem a Bíblia, conhecem, mas só explicar assim rapidinho como é que funcionava, para a gente entender também a figura do sumo sacerdote, que é a figura que é aplicada a Jesus também no santuário celestial. Quem pode, assim, resumidamente falar? Era um símbolo didático, né? O pastor Hugo falou aqui de um cheque predatado, né? Então, Jesus não tinha vindo ainda, Jesus não tinha morrido na cruz. E como é que as pessoas eram salvas naquele tempo, se Jesus não tinha vindo ainda? É dito na Bíblia que toda alma que pecar, essa morrerá, e uma consequência natural do pecado é a morte. Como você disse agora há pouco, Jesus ainda não tinha vindo. E no santuário era um esboço do que aconteceria depois, mediante a vinda de Jesus. O que acontecia? As pessoas pecavam, como alguém precisava morrer, então elas levavam o cordeiro para o santuário, ela colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e simbolicamente ela transferia o pecado dela para o cordeiro, e esse cordeiro era sacrificado. Não tinha culpa nenhuma e estava morrendo ali. Era sacrificado por causa do pecado dela. O bom é que a gente pode incrementar um pouco mais para quem está nos assistindo, que não era qualquer tipo de cordeiro. Não era assim, eu vou pegar aqui e vou levar. Pegar o mais feinho. Esse aqui não está servindo mais para mim, eu vou levar lá. Então, era o mais perfeito possível daquilo que ele tinha, para não chamar de perfeito, já que estava aqui na terra, né? E aí tinha todo um procedimento de entregar, de ser sacrificado. E uma coisa interessante que a gente veio comentando essa semana, o Tony até brincou que o sacerdote, mesmo assim, o autorizado a levar esse sacrifício, era através de uma corda, para que se qualquer momento ele também estivesse com algum problema, ele fosse retirado ali, porque ele estaria fazendo um sacrifício diante da presença do Senhor. Exatamente. E aqui então fala agora do papel do sacerdote, do sumo sacerdote, que também tem uma ligação com Jesus aí. Como é que é esse papel aí? Na realidade, ele era o mediador, né? Sim. Então, alguém tem que pagar pelo pecado, esse era o cordeiro. E o sacerdote, ele ficava numa função muito importante e muita responsabilidade para mediar esse derramamento de sangue, ou seja, essa remissão do pecado diante de Deus. E é o que Jesus faz hoje, ou seja, como ele pagou, como ele morreu e ele ressuscitou e está no céu, então hoje ele assume esse papel de fazer a mediação entre nós, humanos, que ainda estamos aqui na terra, e Deus, para que possamos ter acesso a Deus, né? Na verdade, não só o sumo sacerdote, mas vários outros elementos no santuário representavam a Jesus. Desde as 3 portas, né, de caminho, verdade, assim como outros elementos apontavam para Jesus, o mediador, o salvador, o redentor da humanidade. Tem uma coisa que também me chamou a atenção aqui, que é uma palavra que me condiciona quando fala de santuário. É etapa. Primeiro eu reconheço aquilo que eu fiz, levo algo como forma de oferecimento aquilo para sacrifício e espero que
aquele sacrifício tenha como ponto de arrependimento para mim também. E que eu receba esse arrependimento. E aí onde vem agora a compreensão de cada etapa dessa. Eu acho que mais na frente na lição a gente vai ter a oportunidade de falar sobre as etapas do santuário e o que representa isso, escatologicamente falando, que é, quando traduz para a linguagem mais normal assim para os jovens, é aquilo que fala do futuro, né? Sim. O que virá. Isso que eu quero saber. A gente começou falando do programa de futuro, que o mundo estão dizendo que vai acabar essa semana, e o que isso tem a ver, essa obra de Jesus, tem a ver com o final do mundo. A gente vai descobrir isso depois do intervalo, no próximo bloco com vocês aí, tá bom? Eu vou querer a resposta de vocês. Você aí, meu amigo, mais uma vez o código está muito fácil, nem precisava mostrar, né? Mas mais uma vez para você aí na sua tela. O que é isso aí? A obra contínua de teve início na... Falamos sobre isso e culminará com o juízo e a sua segunda alguma coisa. Twitter pra gente, @código aberto NT. Eu te espero daqui a 3 minutinhos depois do intervalo. A gente volta já. O intervalo passou voando e o Código Aberto, seu programa tão querido, está de volta. Enquanto o mundo não acaba, nós vamos falando da Bíblia, falando de Jesus de um jeito jovem, de um jeito sem segredos. Falando em segredo, eu quero saber se você sabe o nosso código de hoje. Olha, não posso nem chamar de código, porque está tão fácil, que ele já veio aberto já para você. Mais uma vez aí na sua tela, olha só. Eu não vou nem falar mais, porque você já sabe, né? Você vai twittar pra gente, @código aberto NT. E aí, você então vai ser um dos candidatos aos prêmios de hoje, que estão agora nas minhas mãos. Quem está ligando a televisão agora, que perdeu o comecinho, tá aqui, ó, o DVD, na verdade são DVDs, são 3 DVDs do Arauto 50 anos, um DVD histórico que você tem que ter na sua casa. E aqui outro livro, Mensagens aos Jovens, da escritora Ellen White, um prêmio que você vai ganhar aqui, ó, conjugado aí na sua casa, se você twittar pra gente, @código aberto NT, e for sorteado dentre aqueles que acertarem. Sempre ligado com a gente aí na internet. Beleza, pessoal? Meus amigos, do Arauto não tem, né? Eu já perguntei da outra vez para vocês. Vocês até agora não tem ainda? Não, a gente ainda não ganhou. Desde o 3 ainda? Isso foi uma indireta? Uma diretinha. Mas Mensagens aos Jovens vocês têm, né? Sim, excelente livro. Esse livro maravilhoso. Todo jovem cristão tem que ler esse livro Mensagens aos Jovens, tá bom? Se você não ganhar... Acho que você vai ganhar. Se você não ganhar, você pode procurar na Casa Publicadora Brasileira, tá bom? Um livro muito especial e você precisa ler esse livro. Meus amigos, eu estava perguntando o que isso tem a ver com o final do mundo. A gente começou falando sobre o final do mundo e agora vocês só falaram para mim de santuário, de Jesus no céu, ele está mediando, aplicando, né? Fazendo essa mediação entre o pecador e Deus Pai, dando perdão. Mas o que isso tem a ver com o fim do mundo? Olha, para se entender a segunda volta de Cristo, nós precisamos compreender alguns fatos históricos aí, né? Ah, peraí, então você está falando então de volta de Jesus. Então, você está dizendo que o mundo, a sua visão é que o mundo vai terminar com a volta de Jesus? Eu creio nisso. Olha, que legal. Então, você que está ligando a televisão aí, que você talvez nunca ouviu falar volta de Jesus. A Bíblia, ela fala que o mundo vai terminar, mas não vai terminar agora, nem vai ser dia 21 de dezembro agora, não vai ser porque a Bíblia diz que ninguém sabe a hora, certo? Então, nem os anjos, nem o próprio Jesus sabe, só Deus Pai sabe a hora. Então, se Jesus não sabe, a gente vai saber a hora, né? 21 de dezembro. Não vai ser, o dia. Então, assim, o mundo vai ter um final, mas na verdade vai ser um recomeço, quando vai acontecer a volta de Jesus. Jesus volta e a gente vai viver uma vida eterna com Jesus toda a eternidade. Então, explica pra gente um pouquinho aí, Márcio, o que você estava falando. Eu tenho 2 passagens aqui, uma é bíblica e outra do Espírito de Profecia. Daqui a pouco eu explico o que é Espírito de Profecia. Aí, quais são as 2 aí? Atos 3, de Gostei 19 de ver, você está parecendo que estudou bastante aí. A 21, muito bom. Diz o seguinte, Atos 3, 19. Atos 3, deixa aí pra gente abrir aqui, peraí. Atos 3, 19, Atos 3, 19 diz o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus, que já dantes vos foi pregado. 21. Convém que o céu o contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Falei de Espírito de Profecia,
Agora a Bíblia fala de profetas e eu trago as pessoas que têm o livro Eventos Finais. A gente percebe que muitas casas têm esse livro. A escritora Ellen White diz o seguinte: à medida que se aproxima o segundo aparecimento de nosso Senhor, somente aparecerá como ser humano, mas personificará Jesus. Desculpa. À medida que se aproxima o segundo aparecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, agentes satânicos são impelidos por um poder de baixo. Satanás não somente aparecerá como ser humano, mas será personificado como Jesus, e o mundo que tem rejeitado a verdade o receberá como Senhor dos senhores e Rei dos reis. Agora, parece assim meio confuso, né? Peraí, ele falou que tinha que crer nos profetas, agora o Espírito de Profecia está dizendo uma coisa, então vamos colocar aqui de uma maneira segmentada. Se eu entendo que o santuário é o momento onde você se coloca como ponto de arrependimento, para ali ocorrer o sacrifício. Se o santuário terrestre foi eliminado pela posição de Cristo na cruz e dado a oportunidade para que todos pudessem se salvar, agora eu já tenho uma nova oportunidade. Mesmo que eu peque, eu posso me confessar diante do Senhor, sem intermédio de nenhum ser humano, a ponto de receber esse perdão. Só que vai chegar um momento da história, que é o que a gente acredita que Jesus virá, só que alguns acontecimentos precisam literalmente acontecer, para que essa segunda vida possa ser real. E aí, diferentemente daquilo que as pessoas acreditam, apareceu em São Paulo. Mas ninguém do Nordeste viu. Não. Apareceu lá no Japão. Peraí, mas o Brasil não viu. Então, o aparecimento de Jesus no céu será seguido de alguns acontecimentos, e um deles foi o que eu li agora aqui. Nós devemos ficar muito atentos, porque não é acontecer no lugar assim, algo local. A Bíblia diz, Apocalipse 1:7, né? Todo olho verá. Então a gente tem que estar realmente estudando a Bíblia, sabendo para a gente não ser enganado nisso aí. E às vezes nos pegamos a profecias ditas aí, até mesmo na mídia ou num livro, ou algo assim que você ouviu falar, ou que ouviu de seu professor. Então, regra de fé é Bíblia, e a partir de então você começa a crer naquilo que realmente é verdade, né? Exatamente. Na realidade, o que ele tocou aqui é muito importante reforçar. Que as pessoas, às vezes, elas acreditam muito no que os outros falam. Mas nós temos aqui tudo, está tudo escrito, está tudo revelado. É só ler. Então, se nós lermos, pesquisarmos, não tem como ter dúvidas de como vai ser esse acontecimento, o que vai acontecer, o que é importante, como é que eu preciso me preparar para isso, né? E é importante também frisar que é um momento único na história da humanidade, que eu preciso me preparar diariamente para esse evento. A segunda vinda de Jesus tem sentido porque ele veio uma vez aqui na Terra. E ele disse que ele vai voltar. Então, isso deu sentido a esse momento que nós podemos esperar, e é o que ele está fazendo no céu, né? Já preparando para nesse momento também. Musicalmente falando, poeticamente falando, olhar para o santuário é sentir o aroma do amor de Deus. Porque você encontra, em toda a cerimônia que havia, você encontra Deus buscando o pecador, Deus perdoando, Deus intercedendo diante de Jesus, intercedendo diante de Deus. E o ponto mais importante, não adiantaria nada disso se também Jesus não abandonasse, não deixasse, o céu para buscá-los, para me buscar como pecador, uma vez que eu estive afastado, estive perdido, estive morto, e agora vivo mediante a vida de Jesus, mediante a morte de Jesus. Então, olhar para o santuário é entender que esse Deus me ama, que esse Deus me perdoa e que faz questão de vir para me buscar, para morar com Ele para sempre. O que eu fico impactado com essa mensagem é que muitas pessoas aí têm 80, 100 anos, 10 anos, 5 anos, a promessa que Jesus vai voltar. 2 Pedro 3,13, de maneira rápida eu vou dizer, a igreja primitiva também tinha essa certeza, de que virá, e quando os discípulos viram ascender os céus de Jesus, sentiram, virá a segunda vez. E aí vou fazer 30 anos agora, fui batizado ali com uns 9, 10, 11 anos, então mais de 20 anos de igreja, ouvindo sempre que Jesus vai voltar. E aí já virou o slogan da própria TV Novo Tempo, né? A grande esperança de que um dia Jesus vai voltar. A minha confirmação é de que eu quero estar pronto diante do Senhor e em pé recebendo Ele nas nuvens do céu, como virá com honra e com glória para nos buscar. Eu tenho só uma pergunta, não sei se é a pergunta de repente alguém que está assistindo a gente. Você comentou no início do programa alguém que determinou um dia para que o mundo acabasse.
Nós, diante da Bíblia, acreditamos que esse dia chegará mediante a volta de Jesus, mas não temos uma data também. Então, o que devo fazer para não ser pego de surpresa nesse dia? E aí, meus amigos? É uma preparação diária. Tem que ser todo dia, né? Na realidade, a Bíblia conta uma história bem interessante das virgens, né? Que tem as 5 virgens que estavam preparadas, elas não sabiam a hora que o noivo ia chegar. Então, as 10 estavam esperando. E 5 estavam com azeite suficiente, porque se ele passasse muitas horas para chegar, elas teriam a vela sempre acesa. E 5 não tinham provisão para esse momento. O que aconteceu? Todas adormeceram. Quando o noivo chegou, 5 delas não tinham a provisão para poder estar pronta ali para aquele momento. E eu acho que isso é um risco que pode acontecer com qualquer um de nós, no caso, né? Jesus vai voltar no momento que eu não sei. E isso dá um brilho a esse momento, de saber que eu preciso me preparar diariamente. Não basta me preparar hoje e já achar que eu me preparei para hoje e para amanhã. Não dá para você comer um dia e comer por 2 dias. Você tem que comer diariamente. E a palavra de Deus, ela nos ajuda que cada dia eu consiga me preparar para esse momento. Tem uma data importante que é não o surgimento da nossa igreja como um todo, né? Mas 1844, que um grupo de pessoas acreditavam que Jesus estaria voltando naquela época. E aí, aquele momento, muitos deixaram suas faculdades, muitos deixaram seus empregos, suas casas e, de maneira errada, interpretaram a Bíblia e foram aos montes. Anoiteceu, no outro dia aconteceu e nada, não voltou. Veio a depressão, mas aí agora onde tem, para mim, o ponto-chave. Por mais que não aconteça, mas que hoje ou amanhã eu esteja preparado, mas preparado com uma base. Não assim, porque alguém me disse que vai acontecer. E se que venha hoje, mas que eu esteja pronto. Mas que venha só no próximo ano, mas que também eu esteja pronto. Isso já foi tema de muitas canções e acho que é o ponto importante do que o Márcio acabou de falar. A questão não é exatamente quando, mas tem a ver comigo, como eu vou estar nesse dia. Exatamente. Meus amigos, como está legal, mas a gente tem o nosso giro universitário. Vamos agora, com os nossos alunos universitários, responder a seguinte pergunta. Por que Deus deixou sinais que anunciam a sua vinda? Vamos assistir? O giro universitário de hoje foi parar em Engenheiro Coelho, no NASP Campus 2. Localizado no interior de São Paulo, região metropolitana de Campinas, o NASP investe para tornar a vida dos seus estudantes confortável, eficiente e saudável, oferecendo um ambiente de estudo tranquilo e em conexão com o restante do mundo. O NASP oferece ensino de qualidade desde o ensino fundamental, 14 opções de graduação e pós-graduação, sempre priorizando os valores bíblico-cristãos. É de lá que vêm as respostas para a pergunta do giro universitário de hoje. Em sua opinião, por que Deus deixou sinais que anunciam sua vinda? Deus deixou sinais não só para que nós soubéssemos quando Ele voltaria, mas também sinais que mostram a sua existência. Isso nos facilita entender que existe um Deus Criador por nós e que Ele está vindo nos buscar. Deus deixou alguns sinais para que possamos ver que Ele está próximo de voltar. Eu acredito que esses sinais, eles trazem para nós uma certa motivação para a gente continuar tendo uma ótima comunhão com Deus dia a dia. Deus não nos prometeu que nesse mundo não teríamos dificuldade. Essas dificuldades nos fazem almejar uma coisa melhor, algo melhor. Os sinais que Deus deixou para nós servem para nos mostrar, para nos alertar, pouco a pouco que Ele está vindo, para que nós possamos se preparar cada dia mais para a sua breve volta. Nós vivemos num mundo de trevas, num mundo onde nós temos muitas coisas ruins. E Deus ele requer de nós fé. Porém, a despeito de Ele requerer fé, Ele não requer uma fé cega. Em muitos momentos Ele dá sinais, não só na vida de cada um individualmente, mas como sinais globais, para que nós possamos ter lampejos de esperança. Para que nós pudéssemos crer, para que nós acreditemos a cada dia. E também para que nós possamos saber quando que será a sua gloriosa vinda. Os sinais eles servem para chamar a atenção, para divertir, para nos comunicar algo. Assim foi Cristo quando Ele veio aqui nesse mundo. Eu acredito que Deus ele quer ter um relacionamento legal com o seu povo. E o fato dele ter deixado sinais que anunciassem a vinda dele era para que nós estivéssemos cientes do que estaria acontecendo e agíssemos dando a mensagem dele ao mundo. Muito bom, esses foram os comentários dos nossos universitários aí do NASP Campus Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira. Quer conhecer um pouquinho mais dessa instituição? Entra aqui no endereço que está aparecendo aí na sua tela. Meus amigos, e aí? Por que Deus deixou sinais? Então, a gente dá para perceber
Daqui a pouco a professora vai até fazer um relato aqui maior dentro da Bíblia, mas às vezes as pessoas ficam apegadas aos eventos e começam a se afligir. A lição traz assim, muitas das vezes podemos ficar envolvidos com eventos que causam todos os tipos de agitação, drama e expectativa, apenas para ver que a sua importância pode desaparecer. E aí agora onde está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Que sinais são esses, né? Achei interessante que o vídeo, eles comentaram o tempo todo, não, porque tem sinais, nós temos que estar com os olhos abertos para os sinais, mas quais são esses sinais? Nós podemos vir para a fonte, de saber exatamente o que está acontecendo ao nosso redor, que pode estar dizendo que Jesus está perto de voltar, né? Ou que nós estamos perto desse acontecimento. Em Mateus, quem quiser acompanhar, no capítulo 24, esse é o texto clássico, né? A partir do versículo 4, ele começa a dizer que ninguém vos engane. Ou seja, Jesus está dando a dica aqui de que você vai ser enganado se você quiser. Se você não vai perceber que está chegando a volta de Jesus, se você não quiser. Aqui está bem claro. Então, a partir do verso 5, ele diz que vão aparecer falsos cristos. Também vai ter, ou seja, muitas guerras, rumores de guerras. Ou seja, nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em vários lugares. E as pessoas serão atribuladas, ou seja, as pessoas que acreditam em Deus vão ser atribulados. Tudo isso, a gente já está acontecendo hoje? Será que a gente já consegue ver guerras, rumores de guerra, nação contra nação, muitas vezes fome, um monte de lugar no Brasil, no mundo, Brasil, e no Brasil também, passando fome, terremotos em diversos lugares. Nós ultimamente temos visto terremotos avassaladores que destroem parte da cidade, vida de muitas pessoas. Então tudo isso são sinais, e a Bíblia continua colocando que a iniquidade vai se multiplicar, o amor vai se esfriar, o relacionamento. Eu acho interessante que quando a gente liga a televisão hoje, eu gosto sempre de ligar o Jornal da Manhã bem cedinho. Mas aí você sai meio triste, porque é só notícia ruim. Meio, totalmente. E você fala assim, poxa, meu dia está começando pior, porque você vê tanta coisa ruim. Uma coisa que vale a pena a gente pontuar também é a questão de que não é que porque Deus deixou isso escrito, que Deus está causando esses sinais. Deus sabia que o mundo estaria nessas condições e Ele deixou um recado para a gente. Olha, quando isso estiver acontecendo, preparem-se, porque eu amo vocês. E eu quero que vocês estejam preparados para vocês irem morar comigo. Como o pai que ama, sempre. né? E diz assim, quantos dias? Quando acontecer isso é porque o papai está voltando. Exatamente. E é exatamente como um pai de amor, ele está colocando aqui. Fiquem atentos. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, a gente já volta aí, o finalzinho no último bloco. Você em casa, precisa mesmo de eu te mostrar mais uma vez o código de hoje? Tá bom, por misericórdia aí para alguém aí que ainda está na dúvida, mais uma vez aí na sua tela, você está vendo que tem 3 espaços em branco. E aí, qual que é a resposta desta frase? Tá bem fácil, a gente falou sobre isso. Eu espero você depois do intervalo. Não sai daí. Até daqui a pouco. E o seu programa Código Aberto está de volta já no 3º bloco, falando sobre os últimos acontecimentos deste planeta. Nós vimos que Jesus Cristo, Ele nos oferece o perdão e o cancelamento da nossa dívida, do nosso pecado. Ele é o nosso intercessor no santuário celestial. E Ele vai voltar. Ele enviou sinais que nos mostram que a sua volta está muito próxima. Ele espera que você se arrependa e esteja cada dia mais pertinho dEle. Mas tem mais notícia boa chegando. Nós vamos falar agora nesse bloco da esperança que temos, da ressurreição. Já a gente vai comentar sobre isso, mas antes tem o código de hoje. Eu quero saber se você já sabe. Mais uma vez, hoje não tem nem 30 segundos, porque está muito fácil. Mais uma vez aí na sua tela, vamos lá? Está aparecendo aí. O que é isso? A obra contínua de... Gente, a obra, a mediação, o sacerdócio de Jesus Cristo. Olha, se você colocou Jesus ou colocou Cristo, tá valendo, tá bom? Agora, a partir de agora, não tuita mais, porque agora não tá mais valendo, tá bom? Então, meus convidados, tá fácil, né? A obra contínua de Cristo teve início na cruz. Muito bom. E culminará com o juízo em sua segunda vinda. Olha só, tudo muito bem ensaiado, parabéns. Você, meu amigo, estava fácil hoje, a sua grande oportunidade aí de ganhar os nossos prêmios de hoje, o CD da Arautos do Rei, 50 anos,
Mensagens aos Jovens. Vocês não vão ganhar não, mas podem dar uma olhadinha aqui, tá bom? Pra vocês darem uma folhada aí, dar uma olhada no DVD. Você de casa, obrigado pela sua participação, pelo seu envolvimento, sempre tutando aqui, sempre pertinho a gente aqui do Código Aberto, tá bom? Até o final do programa, a Jaqueline lá, a nossa produtora, vai então no Twitter do Código Aberto fazer o sorteio e dizer quem foi o vencedor dentre aqueles que acertaram a resposta de hoje, que estava muito fácil. Meus amigos, vocês gostaram do CD, né? Olha só que beleza, o CD triplo aí do Heraldo do Rei e o livro Mensagens aos Jovens, que algum jovem aí vai ganhar para receber essa mensagem. A gente falou então da obra mediadora de Jesus, nos concedendo perdão diante de Deus Pai. A gente viu que agora essa obra será finalizada e Jesus volta a essa terra. Mas tem uma outra boa notícia. Quando a gente fala de fim do mundo, muita gente fica triste, fica com medo, fica preocupado. Mas a gente está vendo aqui que o assunto da volta de Jesus é um assunto gostoso, é um assunto bom. E tem mais uma coisa boa chegando para a gente terminar esse programa no último bloco com um assunto bom. Que assunto é esse? O que a gente vai falar agora sobre isso aí? Morte e ressurreição. Olha só. E aí a palavra morte, ela tem outro significado, né? Quando é colocada para os seres humanos. Muitas pessoas aí até colocam aí a dicotomia de que tem um corpo, de que tem uma alma, é o recipiente, é o preenchimento. E nós, adventistas do sétimo dia, não acreditamos nisso. O corpo, quando ele morre, ele vai ser sepultado, ele dorme. Está dormindo ali, né? Tanto que Jesus usa muito essa expressão, né? Fulaninho estava dormindo, aquela pessoa. Estava descansando, esperando até um momento para levantar de novo. E a grande esperança para as pessoas que têm algum ente querido, um filho, alguém da família, a maioria dos seguidores de Cristo, aqueles que seguiram a Cristo, que seguem a Cristo por alguma fatalidade ou por doença, eles estão dormindo no Senhor. E muito em breve serão ressuscitados. Para aqueles que estiverem vivos, subirão aos céus junto com Ele. A importância desse tema, a ressurreição. Imaginemos que alguém no passado serviu a Cristo, foi perdoado, foi muito fiel, mas morreu. E não há ressurreição. Então, do que adiantou toda a vida dele antes, se ele não vai poder ressuscitar? A gente viu na lição passada, na temporada passada dos Tessalonicenses, né? Que alguns não tinham talvez entendido direito, tinham vários pensamentos correntes na época, e eles estavam tristes, alguns achavam que quem morria antes da volta de Jesus não ia ressuscitar depois, outros pensamentos, filosofias ali, gregas e romanas, que não existiria nunca a ressurreição, e até pensamentos de saduceus, que era vamos dizer assim, uma denominação judaica ali, que não acreditava em milagres. Então, eles não achavam que iam ressuscitar. E algum de vocês está com o texto de Tessalonicenses aí? Vamos relembrar a temporada passada, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas vamos dar uma lidinha em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Isso, você vai ler quais textos, quais 13, versos aí? 13 a 16. Tá bom, pode ler pra gente. E diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Texto bonito, né, esse? E lemos num outro dia, na outra gravação, que Jesus foi o primeiro a ressuscitar, como mostrando o que vai acontecer conosco também quando chegar esse momento, né? Ele já deu exemplo em todos os aspectos, inclusive nesse. Será um dia grandioso, com certeza. Inclusive, a ressurreição dos mortos só é possível porque primeiro ele venceu a morte. E baseado na vitória de Cristo, uma vez que todo esse processo aconteça, que eu aceite que Cristo viva na minha vida e eu me torne um cristão, um discípulo de Cristo, tudo que Cristo conseguiu mediante o poder de Deus e do Espírito Santo se concedido a mim também. Legal. Tem um texto que, no programa passado, a gente falou de identidade, né? E agora nós vamos falar de cidadania. Inclusive você deu essa dica aí para o código que não deveria ter dado. Isso, agora nós vamos falar de cidadania celestial. Olha só que bacana, né? Filipenses, capítulo 3, o versículo 20. Filipenses, fala de novo aí o texto. Filipenses 3, capítulo 20. Desculpa, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Diz o seguinte:
Mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também-se todas as coisas. E aí agora vem o processo de perfeição. Em momentos anteriores, em outros programas aqui também, a lição vem resgatando isso, né? Mesmo na origem, tendo ali Adão e Eva, mesmo após o pecado, a mancha que possivelmente manchou o caráter de Deus, né? Agora vem o resgate. E nesse processo de salvação, que nós conhecemos como processo da santificação, muito em breve, receberemos a cidadania celestial, onde voltaremos ao ponto de origem, através da segunda volta de Cristo. É o resgate, né? Ele pagou para termos de volta com Ele. Muito legal, gente. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Muito gostoso ter tido vocês aqui nesses 3 programas aqui dessa temporada. Muito bom, que Deus abençoe o ministério de vocês, na música, na comunicação, na psicologia ali, na faculdade de teologia. Que Deus guie vocês. Vocês podem mandar um abraço para alguém? É o último programa de vocês aqui. Vocês querem mandar mais um abraço? Vocês mandaram aí para os companheiros, companheiras de vocês aí? Vocês gostariam de mandar mais um abraço? Rapidinho aí, 30 segundos. Eu posso começar agradecendo a Deus porque me deu uma família, um pai e uma mãe que me orientou nos caminhos do Senhor. E eu lembro deles agora porque está próximo da minha data de completar mais um ano. Então a gente se o mundo não acabar. Isso, a gente sempre se remete à família, né? Agradecer também a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado de trabalhar na obra dEle, né? Pela esposa que Ele me deu e pelas coisas que Ele tem proporcionado durante toda a minha vida. Muita bênção. Rosiane? Meu pai, Roberval, minha mãe Dulce, meu irmão e meu marido e meus amigos, todos. É difícil nomeá-los, mas todos sabem que eles são importantes. Que legal, que legal. Olha, para ser breve, então, vou na cadência. Primeiro, claro, a Deus, a família e a amigos, minha namorada, claro. Principalmente, Deus, se não fosse, eu comentei em uma das lições, que depois eu fui batizado. Então, agradecimento a Deus é por isso. Se não fosse esse dia maravilhoso e a intervenção de Deus na minha vida, hoje eu não estaria aqui discutindo isso com vocês. Amém, meus amigos. Quantos motivos para agradecermos a Deus? E você aí de casa, o motivo maior para agradecermos a Deus é porque, embora o mundo esteja perto de acabar, muitos dizendo que vai ser essa semana, nós temos a esperança de que o mundo, na verdade, ele vai recomeçar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e juntos vamos para uma nova vida com o nosso Senhor por toda a eternidade. Um grande abraço para você. Eu te encontro no próximo Código Aberto. Estou aqui, Senhor, mais uma vez pra confessar que sou pecador. Não quero mais errar, mas não consigo, sou fraco. Ó Pai, quero voltar, estar de novo em teus braços. Vem me abraçar e apagar, tira essa dor que o mal me causou. Vem me salvar, tua graça me basta. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Mais uma vez, mais uma vez. Oh, 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 oh. Mais uma vez venho pedir o teu
perdão. Mais uma vez, toma meu coração. Estou na escuridão e não encontro a saída, não. Ó Pai, estenda a mão e vem salvar minha vida. Vem me abraçar e apaga, tira essa dor que o mal me causou. Vem me salvar, tua graça me basta. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Vem me salvar, me leva pra casa. Ouça o clamor, Senhor, de um pecador, de um transgressor. Mais uma vez, mais uma vez, vem, vem, mais uma vez. Oh, oh, oh. Mais uma vez venho pedir o teu perdão. Mais uma vez, filho, esqueci da transgressão. Mais uma vez, mais uma vez, filho, vem. Filho, vem mais uma vez.